hoje, 17 de dezembro de 2025. E nós vamos para o nosso encontro de 253, do 153º encontro. Mas antes, elevando o nosso pensamento, na nossa tela mental, aquela imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, como é bom estar contigo. E como sempre, e não poderia ser de outra maneira, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos para conhecermos um pouco mais da vida, da existência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela presença desses irmãos amigos que nos ajudam, nos amparam e nos auxiliam. Muito obrigado. Em especial, nossa gratidão, nosso agradecimento a Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Duas coisas importantes antes de iniciarmos o nosso trabalho. Essa tarefa, como falávamos da vez passada, como todos ouviram, seria uma tarefa do Maxwell, mas o Maxwell não virá. Ok? Ele mandou recado que hoje não iria comparecer. Então, Roberto Quaresma, como sempre, está difícil, né? Não é difícil, né, Valéria? Está difícil. Mas tudo bem. Um segundo assunto. Nós hoje iríamos trazer o nosso novo livro, mas a transportadora só vai entregá-lo hoje, lá em casa. Lamentavelmente, então, não tenho os livros aqui para entregá-los a vocês. Mas os trarei no próximo encontro, que só irá acontecer no dia 7 de janeiro. Mas não tem problema. Não? Então, você deve chegar hoje lá em casa. Enfim, foi despachado lá em Minas na sexta-feira. Mas eu, inclusive, ontem liguei para a transportadora. Aí, só hoje que iriam entregar. Enfim, essas coisas acontecem. Mas não tem problema. No nosso próximo encontro, que vai acontecer no dia 7 de janeiro, né, porque dia 24 é quarta-feira próxima, dia 31 é quarta-feira, e então, tudo bem. Mas isso não é por mim, porque eu faria o encontro todos os dias. Você já me conhece, né? Mas eu tenho que respeitar, né, as tarefas de todos. Então, minha tarefa primeira e principal é doutrina espírita. Eu passo por cima de todas as datas, para mim todas são iguais. Mas isso é um problema do Roberto Quaresma, não é um problema de todos. Então, como o nosso Maxwell não está por aqui, nós vamos trabalhar os tormentos voluntários. Tormentos voluntários. E nós vamos começar assim. Sempre com algumas questões do Livro dos Espíritos, para que possamos nos posicionar melhor quanto ao tema que será trabalhado. Então, vamos recordar apenas 5 questões do Livro dos Espíritos. Vamos a elas. Às vezes o negócio vale aqui, porque já está meio gasto, né? Esse camaradinha aqui. Questão 720. As privações voluntárias que visam a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Quer dizer,
Não, vou me machucar porque eu vou ter crescimento. Eu estou sofrendo, então vou me machucar. Como faziam isso? Muito acontecia muito isso na antiguidade, né? Fazei o bem aos outros e mais mérito tereis. Quer dizer, se você mesmo está se atormentando, aí eu vou mais longe, ok? Eu vou mais longe. Você mesmo está se atormentando, assumindo conflitos, ficando desesperado. Você está voluntariamente se danificando. Você está voluntariamente assumindo problemas para você mesmo. Porque não só você está contaminando a tua carga fluídica espiritual, como você está criando mazelas para o teu corpo físico, para a tua ferramenta de trabalho. Porque quaisquer pensamento inúteis são tóxicos e contaminam o corpo físico. A contaminação passa pelo perispírito e depois para o corpo físico. Não tem como ser de outra maneira. Porque quem está no comando é a mente, é a alma. E se ela está emanando, por isso, fala-se tanto em estar sempre com um pensamento positivo. E, por outro lado, né, você se maltratar o teu corpo voluntariamente, como se isso fosse conquistar algum mérito, pelo contrário, você está conquistando deméritos. Você está se maleficando, criando problemas para você mesmo. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? O que vocês acham? Olha. Sim. A privação dos prazeres inúteis. Pronto. Olha aí. Quer fazer privação voluntária? Privações voluntárias? Deixa de fazer força. Se afasta da materialidade. Junte-se à espiritualidade. Sabe por quê? Porque quando você deixar a tua ferramenta de trabalho, você estará numa posição muito mais suave e melhor. E quando você está ligado à materialidade, independendo do grau em que você esteja ligado à materialidade, quem vai te aguardar do outro lado são os espíritos com a mesma índole. E para onde te levarão? Para onde te levarão? E a gente vê casos dessa natureza acontecendo não poucas vezes. As obras espíritas nos mostram isso. Você pode, inclusive, ficar na escravidão espiritualmente, sob o comando de espíritos completamente inferiores que vão te escravizar. O problema é muito sério. O problema é muito sério. Por quê? Porque você estava apegado à materialidade, aos prazeres do corpo, aos prazeres, regra geral, todos os prazeres, o prazer da vaidade, do orgulho, do sexo, de tudo. E essa carga fluídica é a carga fluídica que você vai levar ao desencarne. E aí, os guias espirituais não interferem no teu livre-arbítrio. Não, mas o que meu guia espiritual vai me proteger. Vai se proteger se você se proteger primeiro. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se você não se ajuda, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Entende? Não, eu quis, quando eu estava encarnado, eu quis sexo fácil, prazeres, muitas festas, bebida, tudo bem. Comer de montão, não tem problema algum. O teu ambiente fluídico
é esse, é pesado. Ah, mas o amigo espiritual vai me proteger. Não vai não. Ele te protege se você procurar a proteção. Mas você não procurou, ele tem livre-arbítrio, você. Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Então, essa carga fluídica é a carga que aqueles que estão desencarnados vão ver e se aproximam. Opa, mais um para a nossa turma. E te levam. Tem vaga. Ainda há pouco eu estava falando, eu tenho que lembrar Zacarias. Não tem como não lembrar Zacarias. O problema é sério. Mas o despertar está difícil. Quaresma, eu vi um vídeo, não cheguei a ver não, só vi a chamada do vídeo, né? Só 3% da população vai se salvar. 3%. Eu de repente acho que são 2. Pelo que eu tenho visto, a coisa é muito séria. Verdade. Eu também não escutei o que ele falou, só vi a chamada do vídeo. Pois é. Veja. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Daqui, estávamos falando. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de vão simulacro, será um escárnio. Uma coisa séria. E apesar de séria e estar no livro dos Espíritos, a maior parte dos espíritas continuam ligados na matéria. Se liga mesmo, leva ela para casa, mas depois não reclama. E olha que a reclamação está para todo mundo ver. E começa a reclamação no livro O Céu e o Inferno. Está lá. E de lá para cá, N outras obras nos mostram isso, inclusive muitos romances sérios nos mostram isso. As obras de André Luiz nos mostram isso de forma, sim, bem lúcida, bem clara. Mas eu não vou perguntar quem leu a coleção de André Luiz. Eu não vou perguntar, não precisa responder. Eu preciso ler. É preciso ler. Aonde vão parar aqueles que estão ligados aqui, Se não for com Gregório, é com alguém parecido com o Gregório. Está lá no livro. São colônias que eles formam. Da mesma forma que a gente está vendo aqui, né, o descaminho de muitos espíritos, não é? Criando colônias da bandidagem. Na espiritualidade tem a mesma coisa. E com um detalhe. Lá é mais ferrenho do que aqui. A dor lá é maior do que aqui. E lá eles conseguem fazer contigo mais do que fazem aqui. Você já imaginou você se tornar um ovoide? Perder completamente a tua consciência? E ainda, você como ovoide, ser introduzido no perispírito de algum outro que está trabalhando? A coisa é séria. A coisa é séria. Ou então você se tornar um escravo e ter que fazer o que eles querem. E não tem como fugir, não. Fica difícil, hein? Aqui você foge, lá não tem como fugir, não. A coisa lá é bem mais difícil. E você tem que trabalhar para eles fazendo o que não presta. 3%, né? Para mim é só 2%. A coisa é séria. A coisa é séria. É muito sério. Olha, a população de encarnados está em torno de 8 bilhões e pouco, não é isso? Pois é. Faz a conta. Zacarias falava em 2/3. Veja bem.
Quer dizer, sobraria 1/3. Naquela altura, 500 anos antes de Cristo. Hoje, você olhando a população e vendo como as coisas estão acontecendo, é país guerreando contra o outro, que quer a terra. O cara quer a terra do outro país, não é? Tem que juntar isso na minha. Olha que mentalidade imbecil. Nada dele. Idiota. Ele não percebe que aquele que está do lado dele morreu ontem e já foi para o cemitério, que ele pode ir também. Ele não percebe. Veja que o espírito, essa alma, é tão grosseira que ela não vê que ela pode morrer agora. Aquele corpo morre e acabou tudo. O que ele estava querendo? Veja, o sermão profético de Jesus acontecendo. Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Jesus já falava isso. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais. Qual o propósito de semelhante questão? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode agradar a Deus. E o que é prejudicial sempre lhe será desagradável. Porque, ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma até Ele. E é praticando suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrestre. Quem quiser comentar, pode comentar. Se não dizer nada, está tudo aí. Qual o propósito de semelhante questão? E a gente tem visto, interessante, isso nos faz recordar, né? Como tem gente maltratando os animais, né? Coitados bichinhos, né? Maltratando os animais. Não, eu vou viajar, solto o cachorro na rua, amarro ele no poste. Né? Ou então vou criar um monte de cachorro, mas deixa aí, está tudo no meio da sujeira, sem alimento, sem água. Como a gente tem visto. Olha a mente dessa gente. Esse propósito mental que essas criaturas realizam com os animais, elas acabam realizando com elas mesmas, e sem perceberem. Porque é o que está nela. É como ela vê a vida. Então ela própria se maltrata e não percebe. Por que ela própria se maltrata e não percebe? Porque é uma criatura que não procura conhecimento, que não procura cuidar-se como deveria cuidar-se, que não trata de si como deveria tratar, e nem das coisas que lhe cercam como deveria. Ela cuida tudo de forma inútil, entre aspas, para ela mesma. Porque é o que está na mente dela. Se ela enxerga que tem que maltratar o animal, ela própria se maltrata e não percebe. Faço-me entender? É claro, porque é o que está na mente dela. É a maneira com que ela raciocina. A sua inteligência é curta, ela não desenvolve. Tem a inteligência, mas não desenvolve. Fica assim, desse tamanhozinho. A gente tem que pensar que eles um dia serão seres humanos. Oi? É a gente pensar que eles um dia serão humanos também. Não, mas acontece que essas pessoas não têm nem a mínima ideia disso que você está falando. Elas nem imaginam isso. Sabe por que elas nem imaginam? Você não conhece. Sabe por quê? Elas passam lá em frente de casa e quebram o galho da árvore para jogar fora. Faço-me entender? Faço-me entender? Ali está um início de vida, um início espiritual. Arrancam a flor e jogam fora. Quando eu estou no portão, às vezes, que eu vejo passar aquele monte de adolescente para fazer isso, eu digo, opa! Aí eles olham
folha lá. Mas não é só um adolescente, não, um adulto mesmo. Passa, arranca a folha, vai jogar fora. Não tem a mínima ideia do que é aquela folha. Para ele, aquela folha é uma coisa inútil. Uma coisa qualquer, não presta para nada. Mas aquela folha tem um trabalho incrível. Né? Aquela folha consome gás carbônico, purifica o ar que nós estamos respirando. Mas eles não percebem nada disso. E ali está um processo individual, um processo espiritual em formação. Um processo espiritual em formação que já passou por outras fases. A fase mineral. Observe esse detalhe. Não é um princípio. Está no caminho, porque já passou pela fase mineral. A rocha tem vida. Cuidado, se disserem isso lá fora, vão dizer que vocês estão malucos. A rocha tem vida. A rocha tem muita vida. São N átomos que estão ali trabalhando. Mas eu não estou vendo. Claro, você não vê. Mas eles estão trabalhando, não está parado. Nada no universo está parado. É tudo dinâmico. É impressionante isso, não? Parece que tudo aqui está parado, né? Nessa cadeira. Não está, não. Os átomos estão trabalhando. Na parede, isso aqui tem vida. O Haroldo Dutra tem um vídeo pequeno, curto, de 15 minutos, falando sobre isso. Pois é. E isso a gente começa a perceber através do conhecimento que vai se adquirindo. É por isso que aconteceu aquilo que você ouviu lá na frente. Faça-me entender, né? Começa aí. Né? Uma coisa funciona. O ambiente que você cria é o que você encontra. Não tenha a menor dúvida. O ambiente fluídico, o teu ambiente fluídico que você cria, você mesmo cria para você, é o que você vai encontrar. Porque se você cria um ambiente fluídico que é antagônico a determinadas situações, elas não te chegam. Elas não te chegam. E só vai te chegar alguma coisa que seja necessária se você tiver que passar por uma expiação ou uma provação. Aí é diferente. Já que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportamos devidamente, poderão elevar-nos os que criarmos voluntariamente? Poderão elevar-nos os que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais. Não, eu vou me maltratar porque aí eu vou me elevar. Isso, dá, bate mesmo. Não, dá com a cabeça na parede. Se vier falar comigo, eu digo, dá com a cabeça na parede. Você vai se elevar. Vai se elevar de dor. Pela madrugada. Ali. São os naturais. Porque vêm de Deus. Quer dizer, tudo o que acontece vem de Deus para nos elevar. Aqueles que você acha que com a tua inteligência você vai promover para te criar elevação, você está se deteriorando, criando deméritos para você pela tua falta de conhecimento e de inteligência. Então, voluntariamente não funciona. Os sofrimentos voluntários para nada servem quando não concorrem para o bem dos outros. Perceberam? Você tem alguém que está sofrendo, digamos. Você também está com uma dor, mas ainda assim, com essa tua dor, você sabe que se for atender aquela pessoa, você vai sentir mais dor, mas você foi atender. É diferente.
Você vai ser até, de repente, aliviada pela espiritualidade, porque você foi ajudar alguém. Embora você sabia que a tua dor ia aumentar, mas você foi lá ajudar. É diferente. Quando não concorrem para o bem dos outros. Acreditais que se adiantem no caminho do progresso aqueles que abreviam a própria vida por meio de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de várias seitas? É claro que não, né? Há uma cambada de mentes que usam a inteligência para se deteriorarem. Porque em vez disso não trabalham pelo bem de seus semelhantes, que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se submete o homem, o homem só pensa em si mesmo, é egoísta. Quando sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. Tem gente aí que gosta de passar fome, né? Não, eu vou passar fome para despertar o interesse, não sei de quê, né? E passam fome, né? Voluntariamente. Preciso dizer o que eles são, não, né? É isso mesmo que vocês estão pensando. São os idiotas, porque eles conhecem as leis. Aí é que dá um grande problema, né? É conhecer. É preciso procurar o conhecimento. Quanto maior conhecimento nós tivermos, mais a gente cresce espiritualmente e passa a entender por que essa mesa é de madeira, por que essa lâmpada está acesa, por que esse teto não cai, por que o ventilador gira. Me faça entender. Não tem como ser de outra maneira. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para os outros, devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou dos que nos ameaçam? E aí? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos, mas é óbvio. Se você pode evitar, por que não vai evitar? Não, eu não vou evitar porque eu quero sofrer. Aí é problema teu. Problema teu. O tiro está comendo, eu vou lá. É. Vai. Você pode evitar que a coisa aconteça, você vai evitar. Por isso, o uso da inteligência. É por isso que temos inteligência. Para ela funcionar positivamente. No sentido do progresso, no sentido das coisas úteis. Então, eu pensei uma coisa aqui agora, por exemplo, se for uma, no caso, pensei, Joana é meio complicado de falar, porque já tinha muita elevação. Em Sócrates, se fosse Sócrates que tivesse que renunciar... Peraí, eu não entendi o que você falou. Se fosse Sócrates, teve que renunciar tudo aquilo que ele acreditava para se preservar a vida dele. Se fosse Sócrates, como é que é? Se fosse... Sim. Se Sócrates tivesse que renegar todo o conhecimento... Peraí, fala devagar, senão eu não consigo te entender. Desculpe, eu falo para ficar em pé, para ver se fica melhor. Se Sócrates fosse obrigado a renunciar a tudo aquilo que ele pregava e conhecia, para preservar a vida dele. Ele estaria errado. Então, que é uma coisa, ele estaria renunciando à verdade. É isso? É diferente. Entendi. Joana, a mesma coisa, Sócrates e tantos... Kardec é a mesma coisa. Kardec foi mais maltratado do que nós somos hoje em dia. Quando pregava a doutrina espírita, quando estava codificando a doutrina espírita,
Então, Tanto é que no próprio livro dele, das viagens, ele disse lá que os maiores adversários deles estavam dentro da própria doutrina. E ainda hoje é assim. E ainda hoje é assim. Agora veja, como pode? Quer dizer, você acha que o Roberto Quaresma iria deixar de falar porque o outro está contra? É problema dele. tá, então vamos lá. Ó, vamos fazer uma questão imaginária aqui. Vamos supor que haja uma mudança drástica no Brasil. Um exemplo. Você vai ser obrigado a aceitar vamos lá, sei lá, uma religião, uma seita, de acordo com quem toma conta no Brasil. Você é obrigado. Mas aquilo tudo vai contra as tuas convicções. Qual a minha atitude? Fico com aquilo que eu acredito. É claro. Não é isso? Mas é claro. Ainda hoje existe isso no mundo. Você não vê que eles atacam? Há pouco tempo aconteceu com os judeus lá. Onde foi? No lugar aí? Atacaram lá. Pois é. Ainda hoje tem isto. Veja, século 21. Verdade. Você tem que ter liberdade de expressão. Seja lá do que for, não importa. Se é a teu favor ou contra você mesmo. O problema é teu. Por isso livre-arbítrio. Se isso deixasse de acontecer, você estava querendo dominar o livre-arbítrio do outro. O outro tem livre-arbítrio. Ah, eu quero me jogar do edifício. Então vai, meu amigo, vai. Olha lá, estou te esperando lá embaixo, se joga. O problema é teu. Por que eu estou te perguntando? Cada um do instinto de conservação. Mas vai prevalecer aquilo que for verdadeiro. Pois é, só que muitas das pessoas jogam o instinto de conservação fora. Ainda tem esse detalhe. Tanto é que continuam fazendo errado. Embora o instinto diga que não é desta maneira. Não bota a mão dentro da água fervendo que queima, mas tem gente que coloca. Não vai se escolher errado. Roubar, furtar é contra a lei. O teu instinto de conservação te diz que não deve fazer. Porque todo aquele que rouba e furta, ele sabe que não deve fazer, faz. Pode crer. Ainda mais na época atual que estamos vivendo. Corrupção, ele está ferindo o próprio instinto de conservação. Porque ele sabe que não deve corromper. Ele está roubando o teu dinheiro. E rouba. E corrompe. Aí é que está. Sabe o que é isso? É a falta de desenvolver a inteligência de maneira construtiva e positiva. Eles desenvolvem a inteligência contra eles mesmos. Impressionante, não? É impressionante isso. Tem espírito que se maltrata voluntariamente e não percebe. Não percebe porque não quer perceber. Porque o instinto de conservação está indicando a ele que aquilo não deve ser feito. Porque não há aquele, hoje em dia, que roube, que furte, que faça corrupção, que não sabe que está fazendo o que não deve. Ele sabe que não deve fazer. Ele sabe que não deve fazer. São espíritos que estão vivendo no século XXI, encarnados. E ele sabe. Mas ele faz. Ele faz porque ele usa pouco a inteligência a seu favor. Aí está. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Ele não fustiga o espírito. Muito pelo contrário. Terminou. Terminou o livro dos Espíritos e então nós vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo... Qual é o capítulo? O item... Qual é o capítulo do livro do Evangelho? É capítulo 5. Oi? Capítulo 5. Sim, mas qual é o capítulo 5? O item, né? Qual é o capítulo 5? O que diz? Bem-aventurados os aflitos. Ah, ainda bem que você sabe. Lembrou. Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos no item os tormentos voluntários, que nós vimos agora mesmo uma série de esclarecimentos a respeito. Vamos lá. O homem vive incessantemente em busca da felicidade.
O homem vive incessantemente em busca da felicidade. Bom, vai ser um festão. Eu vou para lá, vou beber para cá. Ah, não, eu marquei com aquela pequena. Nós vamos ter um caso. Eu vou ficar com ela. E essas pessoas que fazem assim, consideram isso felicidade. Acham que isso é felicidade. Isso não é felicidade. Isso é prazer material. Satisfações materiais. É viver o materialismo. O homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade se mescla, não existe na Terra. Tá aí? E ele diz que é felicidade. Como já teve um essa semana que falou para mim, não, eu vou viajar esses dias, eu vou viajar. É mesmo, é? Não, vou viajar. Não, vou viajar, lá vai ter, onde eu vou, tem lá alguns parentes, vou fazer uma festa, vai ter churrasco, e lá tem umas meninas muito interessantes. Eu digo, é mesmo? É, vai. Vai de cabeça, vai com tudo, vai mesmo, vai. Depois você me conta, mas não é para contar quando você estiver encarnado, não, é quando você desencarnar. Você me conta, ele ficou me olhando. Você quer que eu morra? Eu digo, talvez seja melhor você morrer agora antes de ir para a tua viagem. Aí ele ficou olhando mais ainda. Eu digo, cara, vai embora, vai. Deus te abençoe. Eu, às vezes, conversando lá com os meus filhos, eu falo, rapaz, é melhor que essa pessoa morra. Se ela morrer, é melhor para ela. Que morra logo de uma vez. Ontem mesmo chegou lá em casa um filho meu, o do meio, falando, pô, morreu, o padrinho da minha filha morreu. Cara jovem, 28 anos, eu digo, que bom, rapaz, que ele morreu. Eu ainda estou aqui, olha, com 82, sofrendo, preso a esse corpo. É porque era o momento dele, acabou. Ele não precisava ficar mais tempo aqui reencarnado. Ele era muito bom, ele ajudava, pois é. Ele só tinha, era esse o tempo dele. Tem problema nenhum. Ah, mas ele ainda tinha muitos anos para viver, para quê? Para ficar sofrendo aqui? Deixa o cara desencarnar. Ora, já foi, beleza. As pessoas veem assim, né? Por isso que tem. Se fosse um homem de bem, pois é. Morreu, tinha 4 aninhos, coitado. Coitado por quê? Por que é coitado? Que bom que ele só tinha esse tempo para passar por aqui. Aí cuidado que te apedrejo, não é bom você não falar isso no público, eu vou te apedrejar. As pessoas ficam lamentando o que teriam que bater palma e achar que foi legal, que ótimo. Esse espírito, essa alma não precisava passar mais tempo aqui. Cumpriu o que ele determinava, né? Era o tempo que ele tinha, acabou. Veio para isso, e de repente até para ajudar os pais. Sim. Morreu com 2, 3 anos, às vezes com meses. Provação para os pais. Espíritos que se submeteram àquela situação para ajudar aqueles outros 2, que são os pais. Sacrifício que ele teve, né? E não valorizam. Fica chorando, morreu, coitadinho. Coitadinho de quê? Não tem coitado. Não existem coitados sobre a face da terra. Não existe isso. Acabou. O problema é que o povo ainda está tão mal esclarecido que se você fala isso em público, são capazes de te jogar na fogueira. Eu acho que você é insensível. Problema sério, né? Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, imperecíveis, em vez de procurar a paz no coração. Única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido
de tudo que possa agitar e perturbar. E, coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. É isso que acontece. É tudo que estávamos falando aqui. Procura-se a felicidade e fazem tudo em torno de negativá-la, porque procuram nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes. Era o que estávamos falando. É o vício fácil. Não, lá em casa eu tenho que ter tudo novo. Agora tem uma televisão nova. Aquela minha já está velha. Não, tá velha, tem uns 2 anos. Então joga fora. Quebra, compra nova. Isso. O meu carro está velho. Mas ele funciona, tá bom. Então tá bom, não, mas eu quero um carro novo. Tudo bem, então joga outro fora. Compra um novo. Meu marido está velho, também vou jogar ele fora. Joga mesmo, pega um novo. As pessoas, sabe, precisam medir as suas posições dentro do contexto vida, dentro do contexto existência. Né? Se você tem as coisas e elas estão funcionando satisfatoriamente, não é? Você não tem necessidade de fazer e de empregar o dinheiro naquilo. Emprega o dinheiro em uma coisa que será mais útil. Por exemplo, você tem um computador e ele está ultrapassado aí, tudo bem, você precisa de um computador novo para acompanhar a tecnologia existente no momento e o avanço das coisas que você pode acessar, que aquele outro já não tem mais condição. É diferente, sabe? A gente precisa medir. Eu costumava falar muito com um amigo meu, né, que ele também é formado. Ele disse: as pessoas, se você disser que você só tem isso e que você trabalha de outra maneira, vão dizer que você é um incapaz, que você é um profissional que não aprendeu nada, que não vale nada, porque você não está na mesma posição daquele outro que está lá ganhando não sei quanto, mais numa empresa, porque ele se constituiu dessa forma. Vão dizer que você é um imprestável, você é um profissional porcaria. É assim que eles fazem no mundo atual. Embora você tenha o maior conhecimento. Mas isso não é de hoje. Os grandes cientistas, com eles aconteceu isso. Com Einstein mesmo. Né? Como condenaram o pobrezinho do Einstein. E até hoje falam da relatividade. A coisa é muito séria. Porque as pessoas são muito ligadas à materialidade. Então, o conhecimento que você tem não importa. Importa quanto você vai ganhar no lugar que você esteja. E é por isso que a gente vê os serviços públicos hoje da maneira que funcionam. Porque é o amigo do amigo que não entende nada e está lá na posição que ele nem conhece o que está fazendo. Mas ele tem prestígio. Eu sou o diretor da empresa tal. E daí? Qual o teu problema? Eu sou o lavador das privadas que você usa. Você é um imprestável. Me faço entender? Então, procurar a felicidade não é se ligar no âmbito material. Muito pelo contrário. É você se ligar o que espiritualmente você consegue fazer. O que espiritualmente você consegue realizar. Primeiramente com você mesmo, para que você possa realizar com o outro. Porque você só dá o que tem. Ser útil, né? Tanto é que você só dá o que tem, que aqueles que ocupam posições materiais lá nas alturas, eles ainda tomam de você, porque eles não têm o que dar. Faço-me entender? Fruto da materialidade que construíram para si próprios. Agora, é aquilo que a gente fala sempre, né? Quando você desencarnar, você vai ver quanto tu vales.
E quem está te esperando do outro lado? Para onde você vai? Ninguém quer dizer nada? Estou falando muito pouco vocês. Ninguém está falando nada. Eu já estou começando a ficar desconfiado. Será que é porque eu estou falando muito que a materialidade não presta? Eu acho que está todo mundo refletindo. Cada um. Hein, Rose? Hein? Por que você não está falando nada? Graça? Até a Graça está calada hoje? A Graça só estava falando quando nós estávamos conversando. Que a Graça tem isso, né? Você está falando, ela gosta de entrar na conversa, né? Ela entra e você tem que falar. Falta de sono. Ah, tá o quê, Graça? Está com sono? Mas aqui não é lugar para dormir. Para dormir é no seu colchão, lá na sua casa. Eu acho assim, Quaresma, porque as pessoas não têm essa questão do necessário. Então ele quer mais, quer mais, quer mais. Não há necessidade. Eu fico muito feliz que eu abro a porta do meu armário, só tem 3 pares de sapato, graças a Deus. Que beleza! Para que eu vou ter mais? Não precisa. Não tem necessidade, né? Eu também, eu tinha 2, agora eu tenho 3. Ai, tá vendo? Satisfeito. Então tá ótimo. Então tá boa a quantidade que se tem. Tem uma vida estável, confortável, tudo. Lógico, tem que trabalhar para ter aquilo que a gente necessita, dentro de um certo conforto, mas nada que seja para extrapolar. Tem que ter 10 televisões, 500 bolsas, 500... Não tem necessidade disso. Não precisa. Eu tenho uma matrícula no município. Então, a minha intenção era fazer a 2ª matrícula. Mas, com o falecimento do meu pai, eu tive a pensão dele. O que eu fiz? Bom, eu não preciso da 2ª matrícula. Acabou, para que eu vou ter? Porque tem hoje, não, eu tenho a pensão, eu tenho uma matrícula, eu tenho a uma. Não precisa. Eu me baseei nisso, porque a minha intenção para ter um salário equilibrado, para ter 2, até porque eu trabalhei muitos anos como hora extra, né? Mas isso a gente não levou nada. Então a minha intenção era essa. Mas quando eu vi que eu poderia ter um equilíbrio dentro do meu salário, aí eu peguei e aposentei. Para que eu vou ficar? Aí com a minha aposentadoria, o que eu fui fazer? Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, quero estudar, quero conhecer, quero me aprofundar mais para poder entender o que é doutrina espírita, porque eu não tinha essa facilidade, né? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e não dava, eu ficava o tempo todo só na questão realmente voltada para a questão material. Dentro do que você falou, eu conheci uma pessoa que ela falava assim para mim, todo final de semana ela saía, estava sempre bem arrumadinha. Aí, como a gente caminhava e corria junto, né? Aí ela falava assim, me deu uma tonteira. Eu falei, o que foi? Você não tomou café? Sabe aquela roupa que eu comprei, que eu falei para você que eu parcelei não sei quantas vezes? Agora só ando comendo biscoito e água. Quer dizer, ela deixava de se alimentar para poder caber na roupa. Para poder... Não, caber não. Ela tem condições de comprar a roupa. Não. Aí quando você chegava na casa dela, ela me chamou uma vez lá e tal, aquilo básico, bem básico, mas estava sempre arrumado. Mas tem muita gente assim. Gente. Tem muita gente procurando supérfluo, deixando até de comer. Pois é. A vaidade mata. Gente, eu fiquei assim... Quando eu vejo na televisão essas mulheres que vão para não sei o que para fazer essas cirurgias plásticas, botar silicone no bumbum, enfim, tudo quanto é lugar, eu digo, e depois aconteceu, eu digo, ela se matou. Ela morreu porque ela quis. Sim. Isso é vaidade. Eu digo, não foi a pessoa que estava fazendo a operação, a vaidade é que matou. A vaidade foi um instrumento. Aí, do outro lado, quando você chega do outro lado com o teu corpo
Mutilado. Todo mutilado, porque essas mutilações vão transparecer no perispírito. Lembrem que nós fazemos um planejamento reencarnatório. Nós temos um mapeamento genético que deu trabalho a N almas que trabalharam para construir este corpo que eu estou habitando. Não foi simplesmente um traçado, não. Eles trabalharam tecnicamente, com as minhas possibilidades, através do meu fato do espírito, para construir esse corpo. Eu venho, reencarno e começo a botar um monte de tatuagem. Ah, aqui tá ruim, enche o meu peito aqui, bota silicone. Vai para silicone no bumbum. Problema sério, né? Isso mata. Isso cria um transtorno incrível para quando desencarna. Você vê que tem pessoas que têm o corpo praticamente todo mapeado com o negócio de tatuagem. Eu escutei um palestrante. Meu amigo, não foi isso o teu mapeamento genético. O teu mapeamento genético não tinha essas realizações. Coisa séria, não? Eu escutei um palestrante falando a respeito de tatuagem. Ele disse que a tatuagem realmente não é positiva e tem outra. Dependendo do lugar, é mais agravante ainda por causa dos centros de força. Dependendo do lugar que ficar, é mais complicado claro, ainda. dependendo da intenção com que você fez aquilo. Que começa a partir da intenção. Por que isto? Por que eu quero botar silicone no bumbum? A intenção pegou. A intenção, qual é a tua intenção desse silicone no bumbum? Eu não vi. Qual é a tua intenção desse silicone nos seios? Por que essa cirurgia plástica para aumentar os teus lábios e fazer não sei o quê? O problema é muito sério. Mas as pessoas estão ligadas na materialidade. É aí que está o grande problema. E a grande dificuldade. Fala, Graça. A Graça é terrível, né? Agora vai falar, né? Falou que você tá quieto. Ela não percebe. Eu não sei se eu tive algum problema em vidas anteriores com tatuagem, que eu não me lembro. Mas eu sei que eu tenho ojeriza. Eu me sinto mal quando eu vejo uma pessoa toda tatuada diante de mim, parece que eu estou vendo uma assombração. Eu não posso. Não mostra que você não vai. Eu não me sinto bem. Isso me de mim. Mas tem pessoas que você olha assim, pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma aqui. Olha só. Eu tenho uma amiga que tem uma tatuagem, uma borboletinha na mão. Aí eu queria fazer. Aí vou fazer uma borboletinha na mão. Veio assim na mesma hora. Não faça. Não, prefiro a borboleta no meu jardim. Saindo da tatuagem e voltando para a tela. Saindo da tatuagem e voltando para a tela, haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Veja, a pessoa que é invejosa, ela sofre terrivelmente. A que tem ciúme também sofre terrivelmente. Ela padece. Né? É uma doença, principalmente os casais, quando tem ciúme, é um problema sério. Fulano saiu, será? Para onde é que ele foi? O que ele vai encontrar? O que ele está? Manda um zap para ele para saber onde ele está. Né? Não, eu vou ter que. Como é aquele negócio aqui? Um GPS, bota um GPS porque eu quero saber sempre onde é que você está. A pessoa que vive assim, ela é atormentada, ela é terrível, ela não tem sossego. Qual é a paz que ela tem? Quer dizer, desconhecimento da vida. Você está com ciúme de quem? Daquele que é o marido. Você lembra o que você fez na encarnação passada? Lembra? Lembra não, né? Não lembra não, né? Pois é. Era bom você lembrasse. Se você lembrasse, de repente você ficava sossegada. Né? E por outro lado, aquele que é teu marido hoje, onde foi teu pai? Você sabia disso? Pode ser, né? Aquele que é teu marido hoje, amanhã pode ser teu filho. Você sabia disso? Também. Aquele que é teu marido hoje, amanhã pode ser tua mãe. Você sabia disso? Vai achar que tá tudo maluco. Procurar o conhecimento. Para a gente não se atormentar e não sair de um clima de paz interior. Em Quaresma, Dona Ivone
Charles foi pai, foi irmão, foi um padre confessor dela numa outra encarnação. Perfeitamente. Vem acompanhando esse espírito Sim, é verdade, no processo evolutivo. Ivone, isso aí. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. É claro, a mente está sempre atormentada. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Os sucessos dos rivais lhe dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Não, meu vizinho comprou um carro novo, eu preciso comprar um mais novo que o dele. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã, talvez, terão de deixar todas essas futilidades, vai para o cemitério infeliz, cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, já que suas preocupações não são aquelas que têm no céu suas compensações. Não, mas eu estou aflito. Eu estou aflito porque eu tenho inveja, porque eu tenho ciúme, então se eu vou ser bem-aventurado, vai. Você já ouviu falar no inferno? Não, mas o inferno não existe. Existe, está na tua cabeça. Está na tua mente. Esse é o inferno. E uma pessoa que se atormenta dessa maneira, ela vive realmente no inferno, que ela cria para si própria. Ela não tem sossego. Qual é a paz que tem? Uma pessoa invejosa. Eu conheci muitas pessoas assim. Vizinho comprou, ela já fica... Eu morei numa vila que tinha um pessoal assim. Vizinho comprou um carro novo. Não, eu tenho que comprar um carro novo também. Aí ficava atormentada. Vizinho comprou... Ih, olha lá, está saindo com uma roupa nova. Eu nunca vi aquela roupa naquela pessoa. Ficava tomando conta da vida dos outros, em vez de tomar conta da própria vida. É impressionante isso. E dentro da família ainda é pior. Você chegou no pensamento. Dentro da família ainda é pior. E tem. Muito mais. Tem mesmo, não tem uma família que não tem um invejoso. São tormentos voluntários que certamente só atormentam o próprio mesmo e não vão resolver em nada. A pessoa é um tóxico que a pessoa cria para si. O desconhecimento do processo reencarnatório. Veja a importância de conhecermos o processo reencarnatório. E por falar nisso, a partir do dia 7 de janeiro, nós vamos ter um aprofundamento nesse sentido. E eu vou usar cada um que está aqui para falar a respeito do seu fato do espírito, o que está reconhecendo do seu planejamento, e nós vamos aprofundar esses detalhes. Eu vou entrar na intimidade de cada um. Tem gente que não vai comparecer. Quem é que não vai comparecer? Vou entrar na intimidade de cada um. Ô, Quaresma, é bom que cada um pode até fazer o seu, conforme os estudos, cada um pode fazer o seu, né? Nós vamos começar a partir do fato do espírito. Nós vamos explorar bastante, né? Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é fazer com que cada um de nós conheça mais profundamente o seu estar, o seu processo reencarnatório. Conheça realmente o processo reencarnatório na sua profundidade. Por quê? Vou dizer por quê. Porque eu às vezes escuto algumas coisas que são ditas aqui, que eu vejo a falta do conhecimento maior do processo reencarnatório. Eu já ouvi coisas aqui, eu digo, mas não, isso não tem, já era para saber por quê. Faço-me entender? Olha lá, o que ela está fazendo? Olha lá. Ela colocou a carapuça. Ela colocou
colocou a cara no pulso. É problema dela, né? Eu não falei nada, não falei nome de ninguém. Não falei nome de ninguém. Então é preciso que nós venhamos a conhecer mais profundamente o porquê estamos reencarnados para termos mais paz interior. É verdade. Esse é o detalhe. Então nós vamos aprofundar, nós vamos passar pelas fases do fato, do planejamento, do mapeamento genético, da memória existencial, da memória contínua, não é? Da anterioridade. Nós vamos penetrar tudo isso, mas explorando a vivência de cada um. Por exemplo, vou pegar a Denise. Como é que você tem vivido? Bem, tranquila, entendendo o porquê das coisas na minha vida, as atitudes que eu tenho. O que você acha que aconteceu com o teu fato do espírito? Eu acho que foi despertado no meu entendimento. Não é isso que eu estou perguntando. O que você relacionou no seu fato do espírito? Melhor dizendo. O que você relacionou no seu fato do espírito, Graça? E de acordo com o que você relacionou, o que está acontecendo contigo nessa vivência? Bom, É isso. É por aí que nós vamos caminhar. o que está acontecendo? Eu vou caminhar. E de repente eu vou acabar sabendo de coisas que vocês não querem falar. O que está acontecendo comigo, eu tenho sentido muito as pequenas coisas que acontecem na minha vida. E quanto mais eu agradeço... Não é isso que eu quero, não é isso. Por que elas estão acontecendo? Porque aí você vai relacionar o que está acontecendo com o teu comportamento e o que você pediu que pudesse vir a acontecer no teu fato do espírito. É esse processo que eu quero fazer, essas interligações, que eu sinto que tem pessoas aqui que não fazem. E aí elas jogam um negócio assim no ventilador. Puf, o ventilador espalha tudo. Eu acho que está acontecendo por causa dos meus sentimentos, né? Eu tenho procurado melhorar os meus sentimentos, cada dia mais... Sim, mas aí eu vou te perguntar, qual é esse sentimento? Como é que você o conduz? Faço-me entender? Sim, eu E acho você? que estou conduzindo o caminho do bem, porque eu estou sempre com pensamentos positivos, né? Não é isso. Mas por que você tem esse sentimento? Bom, provavelmente eu me comprometi no meu... E que sentimento é esse? Como é que você o externa? Estão me fazendo entender? Eu Estão me fazendo entender? externo com gentileza. Eu quero fazer com que... Com ajuda, porque as pessoas quando... Perceba, Graça. Eu quero fazer com que nós venhamos a entender mais profundamente os porquês da nossa vida e como funciona na realidade um processo reencarnatório. Porque nós só conhecemos fato do espírito, planejamento, memória existencial, nada disso, até chegarmos à memória existencial, que eu vejo que ela está sendo muito pouco usada. Faço-me entender? E por que a memória existencial está sendo pouco usada? Quem é capaz de me responder? É porque a gente está acessando mais a contínua. Oi? O que está acontecendo? Eu falo por mim, tá? De vez em quando vem lá no passado, bate ali, diz, opa, parou que eu não posso mais isso. Você vê que uma coisa tem ligação com a outra. Por que a memória existencial está sendo pouco usada? Quem que você respondeu? Que eu estou chegando, estou acessando a contínua que contém coisas que não deveria mais dar contínua. Está vendo? Não é por causa disso. Ela está falando uma coisa que ela está fazendo uma associação completamente errada. Ela está usando pouco a sua memória existencial porque ela está afastada do Cristo. Também. Eu sei disso. Esse é o principal motivo. Verdade. E o afastamento da verdade não proporciona uma ligação mais estável com o guia espiritual. Que o guia espiritual está justamente para nos ajudar na lembrança da memória existencial. Veja, é isso que eu preciso fazer com que a gente passe a raciocinar desta forma, para que tenhamos um caminhar mais suave,
Porque quando você está de posse da tua memória existencial, o teu caminhar é mais suave. Eu digo isso de cadeira, não que eu seja o melhor, mas eu digo isso de cadeira. Porque eu não me adormento, Então, eu não entro em conflito, Então. eu não me desespero, Então. nem adianta. Então, mediante a tudo isso que você está falando, eu estou analisando pelo meu momento atual, pela minha existência atual. Tudo que eu tenho vivido a partir de uma etapa para cá, já não me apavora mais. Que bom, Já não me deixa isso mais. é muito bom. Já não me coloca mais em sofrimento. Que ótimo. Em lastimação. Que e ótimo. me colocar como vítima. Que ótimo. Então tudo isso eu estou compreendendo. Você interiorizou o processo. Compreender que tudo Isso. isso está sendo acessado pelo motivo que eu causei atrás e que hoje está refletindo na minha vida. Mas assim, conscientemente, isso já não me tormenta. Você já interiorizou Isso. esse processo. Isso é ótimo. E quanto mais você interiorizar, mais tranquilo você fica. O que aconteceu? Morreu, está passando mal? Não tem problema nenhum. O que eu posso fazer para te ajudar? Acabou. É E difícil. quando não, é você ter essa difícil, consciência. e quando surge alguma coisa repetitiva, eu faço, igual a Valéria falou, epa, isso já não me pertence mais. Eu já não me permito mais fazer esse tipo de coisa. É por aí, não se permitir. É isso. Entendeu? Então, Isso é uma palavra-chave, não se eu não permitir. me permito mais. Perfeito. Então, Mas veja, isso mexe não só com a gente, mas mexe com o grupo também. mexe com o grupo, Como ela falou, mexe com o grupo. principalmente Mexe o grupo perfeitamente. familiar. Perfeitamente. Entendeu? Porque as pessoas Perfeitamente. veem que a gente o que houve? Por quê? Perfeitamente. Não, isso aí já é. não faz parte mais. Perfeitamente. Então eu vejo por esse lado. Por que a Valéria está rindo? Você pode me dizer? Isso. A Cristina está melhor? A Cristina está melhor? Tá. Amo a Cristina tá Cristininha linda. Por que a Cristina ficou melhor? Porque eu passei a entender a minha querida. A Cristina ficou melhor não porque a Cristina tenha melhorado. A Cristina ficou melhor porque ela encontrou uma outra posição na Valéria. Faço-me entender? É este processo que nós queremos aprofundar. E é o que nós vamos fazer Até seu João a partir ficou do dia melhor. 7. Vai todo mundo aqui se tornar anjo. Parece, até seu Será? Vai não. Será? Será? Porque era a minha sorte. Parece, Oi. até seu João também ficou melhor. Oi? Seu João ficou melhor. Não lembra do João? Seu João, o ex-namorado da Cristina, Ah! ficou até melhor. É assim que funciona. Vamos escolher. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem? Não é uma realidade? É uma realidade. Que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, porque se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma em meio às tempestades da vida. Já não será uma felicidade? Bom, isso tudo aí tem a ver comigo. Isso que você acabou de falar, para você, entre aspas, já não é uma felicidade? Pra mim também. É, Eu porque- sou desse tipo. Eu sou tudo isso aí que falou aí. O Cid chegou. É porque Ele perdeu uma fatia do bolo. Oh, mentira! Mas ele vai dizer que já conhece a fatia do bolo. Quer abraçar? Não. Eu vou assistir depois. Pois é, tá vendo? Mas ele desconhece as energias que são emitidas. Recebi agora. Tô até suando. Você está vendo? O processo que eu quero trabalhar é esse. Que ele está negando na palavra que ele está dizendo. Perceberam?
É porque ele não ouviu o que eu estava falando, então ele não vai entender o que eu estou dizendo. Mas depois ele vai entender. Então, Quaresma, porque em tempos atrás essas situações me causavam conflitos, me causavam sofrimento, insatisfação com a minha própria pessoa, e hoje já não mais. Perfeito, que ótimo. Fico feliz da vida em te ouvir assim. E vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais. Não, isso assim, não é que seja uma constante, porque tem hora que a gente... Sim, mas, mas assim... Mas o treinamento interior já existe. Já prevalece mais. Perfeitamente. Essa calma, essa reflexão. E com todos nós isso acontece. De repente a gente tem um desequilíbrio. Sim. Ainda pelas coisas ruins que trazemos conosco. Pelas energias ruins que trazemos conosco. Pelo aquilo que está na memória contínua, que ainda é um tormento para nós. Sim. Que nós precisamos dominar. E a gente precisa aceitar, entender e tentar mudar. Perfeitamente. Porque o maior obstáculo que tem é... Mas veja, esse posicionamento, mesmo que não seja regular, mas pelo vosso falar, já faculta uma aproximação maior com o guia espiritual. Faço-me entender? Sim. Já cria um lastro maior. Sim. Digamos, isso é um simples exemplo. Digamos que a faixa fluídica seria desse tamanho. Legal, mas não chega a ser desse tamanho, mas já começa a ser assim. Já consegue. Faço-me entender? Sim. Já há uma proporcionalidade constante. Porque ele começa, o teu guia espiritual, começa a perceber a tua vontade de chegar lá. Eu posso colocar uma situação, eu não ia nem falar. E a vontade é a maior potência da alma. Na aula passada, isso aconteceu a semana passada, e na aula passada me veio, mas eu não estava em condições de falar. Então, se você me permitir, eu vou contar agora um fato que me aconteceu. Diga. Eu estava em casa, todo mundo sabe onde eu moro, perto, né? A minha filha saiu para trabalhar, eram quase 6 horas. E eu geralmente vou no muro e fico fazendo minha prece. Estava nublado, muito nublado. Aí ela foi embora com o meu genro e eu fiquei no muro fazendo minha oração. Não demorou 5 minutos, começou a bater 6 horas aqui nessa igreja aqui. E lá da minha casa dá para escutar, 6 horas. Eu fechei os olhos, eu já estava orando, mas eu pedi com tanto fervor, tanta fé, que abriu coisa assim no céu e saiu um sol no mesmo instante. Gente, chega me arrepia, eu fico emocionada. E aquela energia, eu comecei a pedir muito aquela energia, e orando. Quando acabou de bater o sino aqui, fechou novamente o céu e o sol se escondeu. Eu me pacifiquei, as lágrimas desciam, gente. Sinceramente, não sei. A emoção me tomou de uma tal maneira, sabe? Eu fechei os olhos, as lágrimas desciam, eu entrei, fui tomar meu banho e continuei meu dia. Mas assim, uma experiência que eu falo para vocês, a gente tem que ter fé mesmo, acreditar. Sim, sabe, acreditar. Pois é. E veja você, que a maior parte das pessoas desconhecem a força da oração. Exato. Isso pode ter se apresentado somente para você. Pode não ter se apresentado para mais ninguém. Faço-me entender. Sim. É difícil das pessoas entenderem isso. Por isso eu não gosto nem de comentar. Não queria nem comentar. Pois é. Mas a oração tem uma força tão potencial, mas tão potencial que não tem nada mais forte do que a oração. As pessoas não percebem isso. Eu oro todos os dias, pela manhã quando acordo, à noite quando vou deitar. E durante o dia, eu estou sempre procurando uma boa sintonia. Porque isso é a melhor ferramenta que temos para estarmos sempre no melhor caminho. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. A oração te cura. Te cura de todas as moléstias, e dependendo dos teus merecimentos.
As pessoas não percebem isso. Não, é energia. Não. Sabe por que não percebem? Você sabe? É fácil de saber. Porque não confia. Oi? Porque não confia. Não é isso não. É porque vivem da materialidade e não percebem também. É. E também não percebem. E também não percebem. Exato. E elas vão chegar para você e dizem, não, eu sou espírita. E se você começar a conversar de espiritismo com elas, você vai ver que elas não são realmente espíritas. E se você perguntar o que você fez ontem, e anteontem, e depois, você vai ver que não são. Porque elas vão começar, não, eu fui na festa, eu tive que atender fulano, eu fui fazer não sei o que, deixei de comparecer lá no negócio que eu tinha que ir, na casa espírita, eu tenho um trabalho lá, mas eu não fui porque eu precisei ir no supermercado. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso de pessoas daqui de dentro. Não vou falar o nome agora. Eu fui no supermercado. Eu digo, que bom, né? Teve sim, já teve mesmo. Aí, a oração não funciona como ela está falando. Não funciona mesmo. Porque você está emitindo palavras da boca para fora. Não há sentimento. E é preciso sentimento. É como os fariseus faziam lá. O problema é muito sério. Não é orar simplesmente. É ter o sentimento da oração. E quando você está ligado mais à materialidade do que à espiritualidade, esse sentimento não é o sentimento devido. Ainda tem isso. É por isso que você vê muitas pessoas dizendo, mas eu oro e não acontece nada e não vai acontecer. E não vai acontecer. Você já tomou seu remédio? Quanto é? 3%, né, que você falou? É, 3%. Eu já estou em 1,5%. Olha só. Você já tomou seu remédio? Tomei, graças a Deus. Olha só, eu furei minha mão. Muito obrigado. No outro dia eu furei minha mão, meti a faca no meio da mão. Menina, sangrava pra canudo. Mas eu estava aborrecida. Estava zangada. Furou a mão, disse, caraca, como dói muito. Aí comecei a encher a paciência de Jesus, né? Jesus, pelo amor de Deus, está doendo muito, está doendo muito. Daí 2 minutos a coisa parou. Parou de doer, mas de sangrar continuou. Aí eu sei que depois só ficou dolorido. No ar, chama Jesus para poder ajudar a mão. Depois eu vou conversar com você particularmente. Deixa eu contar uma coisa. Essa experiência da Denise, né? Lá no Frei Luiz, ali no busto, é muito interessante, né? Eu não gosto de estar botando mão nas tapas, nada disso. Mas eu gosto de ficar ali em pé. Ali, quando tu fecha os olhos, se estiver nublado, se você estiver concentrado, abre uma claridade intensa ali naquela parte onde tem o rosto. A gente percebe a energia. Quando tu abre o olho e pensa que tem sol, não está nublado. É a energia que você sente ali do ambiente. Terminou aqui, mas vamos ter a sequência. A sequência, deixa eu ver qual seria a sequência. Vamos ver. Tem 24. Deixa eu ver aqui. A sequência é a desgraça real. Mas antes da desgraça real, nós vamos fazer aquele trabalho que eu estava falando aqui. Nós vamos fazer um aprofundamento na vivência de cada um de nós do processo reencarnatório, para que possamos mais trabalhar conosco, em nós mesmos, o processo reencarnatório que fizemos. Faço-me entender, pois não? Então, evidentemente que eu vou perscrutar mais um pouco, principalmente da Rose, que está muito calada, né? Eu vou penetrar na vida da Rose. E ela vai me contar coisas, ela vai falar coisa que vai nos dar a entender o porquê do fato do espírito dela, o porquê do seu planejamento que ela está seguindo ou não. Estou me fazendo entender? E vou penetrar na Ingrid também, que ela está me olhando. Você vai ficar espantado. Não vai me espantar, não. Talvez você que fique. Talvez você... Não, vamos embora agora, Quaresma. Estou brincando.
Vou penetrar mais profundamente no da Valéria. Da Valéria eu já sei alguma coisa. Então nós vamos fazer isso a partir do dia 7. Nós vamos vir com esse trabalho. Eu estou começando a preparar esse trabalho, né? Eu vou fazer os slides para nós trabalharmos com os slides aqui, para que nós fiquemos cada vez mais afinados com o nosso processo reencarnatório e como ele realmente funciona, e possamos nos orientar melhor na nossa vivência. Esse é o intuito, é que venhamos a nos orientar melhor na nossa vivência, que saibamos fugir daquilo que não é útil para nós. Como fala aqui? O que é útil para nós? Que saibamos lidar com a inutilidade e afastá-la, para que não venhamos a criar processos espirituais com o nosso desencarne que não sejam da melhor qualidade, porque a maior parte está criando, e a gente sabe disso. Fala, Zacarias. Não fala agora não, já falou há 500 anos atrás antes. E a Valéria vem hoje e me fala em 3%. Eu já estou achando que é 2%, mas depois da nossa conversa aqui eu já passo a 1,5%. Olha só que tristeza. E olha, 1,5% de 8 bilhões encarnados é muito pouco. Mas é isso mesmo que vai acontecer. A maior parte acha que não, que está tudo bem. Mas é a falta de conhecimento, a falta de ler. E olha que de livros que falam sobre isso não são poucos. Vou repetir, a partir do céu e o inferno. E depois do céu e do inferno, tem uma série de obras que nos mostram esse aspecto. Sem considerar, e olha, eu não vou nem considerar as obras de André Luiz, nem de Emmanuel. Vou falar dos romances que existem sérios por aí. Olha, não é brincadeira. Leiam! E vocês vão ver o que aconteceu com espíritos que eram espíritas. Eu sou espírita. E o que aconteceu? A fila do Hospital Esperança não tem vaga. Está cheia. O Hospital Esperança foi criado por Eurípides Barçanufo. Tem 1 quilômetro de extensão. É o hospital, é 1 quilômetro de hospital. Para se ter uma ideia melhor de todo esse processo desencarnatório. E a vida continua. É o último livro da série André Luiz. Observem o que aconteceu com aquelas 2 pessoas. E para elas foi até interessante. Mas aquilo ali é só para dar uma luz do que pode acontecer com todos nós, e não só daquela forma, mas de maneira bem mais agravante. Há uma coisa que a gente não pode esquecer. Somos espíritos. E o espírita esquece que é espírito. Exatamente. Aí é que está o grande problema. Vive a materialidade acreditando que é espírita. E não é. Porque o espírita não é que vai desprezar a materialidade. Isso não existe. Você vai usar materialidade para o seu avanço espiritual. Eis porque, vou repetir, está no Evangelho. Você reencarnou para aperfeiçoamento moral. Está no Evangelho. Apenas. Já botei na tela uma porção de vezes isto. Apenas. Ainda tem um apenas. Bem lembrado. O apenas é forte, né? Apenas. Unicamente. E tem um detalhe grande. O Cid coçou a cabeça agora. Eu não sei por que ele coçou a cabeça. Eu não sei o olho. Ah, o olho. Coçou o olho, é para viver melhor. A coisa é séria. É por isso que a gente fala com muita firmeza. Porque a gente vê isso. Eu li. Eu pesquisei. Eu não estou falando por mim. Eu estou falando pelo que está aí. Eu estou falando pelo que a gente conhece do processo reencarnatório. Por isso que eu quero aprofundar
Porque certamente, quanto mais nós penetrarmos nessas etapas do processo reencarnatório, de acordo com o que estamos vivendo, mais a gente vai acreditar em si próprio. Eu sou um espírito, uma alma encarnada, tenho que viver como tal. E como nós vimos aqui, em todo o processo, negando a materialidade, vimos aqui na tela. Vimos aqui na tela, desde o início do livro dos Espíritos, negando a materialidade. A materialidade te leva para o inferno, como dizem os outros. E o inferno começa cada um em si mesmo. É o tormento, é a aflição, é a agonia, é porque eu tenho que fazer, é porque eu não posso deixar de fazer, é porque isso é importante. Isso é um tormento que o ser humano vive, porque não se vê como espírito. O ser humano que vive como espírito, ele não se atormenta, ele não fica agoniado porque tem que fazer, ele não se desespera, sabe? Ele tem paz, tem que fazer o quê? Vamos resolver, acabou, simplesmente, quando der o espaço e quando for possível. Agora não dá, mas tem que, agora não dá, acabou. É paz interior, fala. Então, deixa eu perguntar uma coisa, se eu estiver errada, você pode dar bloco, que sem problema. Você pergunta, é um problema sério, mas vamos ouvir a pergunta da Valéria. O magnetismo estaria ligado à telepatia? Oi? O magnetismo. Perfeitamente. Você, com a tua telepatia, você cria um magnetismo. O magnetismo está ligado a tudo. Sabe por quê? Porque o magnetismo é eletricidade. Certo? E com o que você pensa, mexe com os átomos. Ok? Exatamente. Não tem como. Ciência. Não tem como. Os átomos estão em tudo. Então você cria correntes. Você cria correntes fluídicas. E uma corrente fluídica o que é? São átomos em movimentos. E viaja no fluido cósmico universal. Não tem como. Então a ligação é total. Aí a gente vai. É uma maneira da pessoa compreender a prece. Perfeitamente. Quando você ora, você emite. E dependendo. Agora tem um detalhe. Eu me lembro bem, quando ainda era criança, né? Que mamãe recebia lá, dava passagem ao Preto Velho, nosso amigo Preto Velho. Né? E ele costumava dizer que muita prece não passa do telhado. É verdade. Assim. Deu para entender? É isso que eu estava falando ainda há pouco, da oração. A pessoa pensa que está fazendo, mas a oração não chega. Aonde ela pensa que está chegando? Eu vou conversar com Jesus. Sim, meu irmão, mas para você conversar com Jesus, o teu sentimento tem que estar em Jesus. E não naquilo que você vai fazer, no fogão, no trabalho, no prazer. Não, o teu sentimento já tem que estar trabalhado para falar com Jesus. Você vai conversar com Jesus, você acha que Jesus vai ouvir? Vai ouvir-te como? A prece para chegar lá tem que ter potência. E a potência que você vai colocar na tua prece é o teu sentimento. Aí é que está o grande detalhe. É por isso que você ouve muita gente falando, eu oro tanto, não me acontece nada. Não acontece, só acontece para pior. Eu digo, pois é porque a tua oração não chega. Você não está orando, você está falando da boca para fora, jogando palavras no ar. A coisa é muito séria. Porque tem coisa, por que eu estou te perguntando? Tem coisa que às vezes eu penso que eu quero aquilo, será? Eu vou mentalizando e aquilo acontece exatamente conforme eu te planejei. É isso que eu perguntei. Isso pode acontecer no sentido do bem como no sentido do mal. Do mal eu já tive experiência, não é bom. Não é bom não? Então você mudou o sentimento. Joga esse sentimento fora. A coisa é muito séria. Então, e para você ter esse sentimento, você tem que trabalhar espiritualmente, não materialmente. Aí é onde está o problema de você se afastar da materialidade. Entende? É por isso que muitas das orações não chegam.
E é por isso que o meu amigo preto velho falou que muitas não passam do telhado, e não passa mesmo. E não passa mesmo. E a pessoa pensa que está orando, que está chegando, não vai chegar. Não vai chegar porque não tem potência, não tem sentimento. E o sentimento é que vai fazer que ela chegue aonde há necessidade, com a expressão da vontade. Aí é que está o grande detalhe da história. Por isso, os sentimentos precisam ser trabalhados. Não adianta você dizer, eu faço a prece, eu oro, eu sou espírita, mas se você não está vivendo a espiritualidade. Quanto mais você viver a espiritualidade, melhores serão os seus dias, menores as dificuldades, não é que elas vão deixar de acontecer, não. Os problemas serão solucionados de forma mais suave, mais tranquila. Tudo será. Aqueles que te atormentam vão deixar de te atormentar, porque é automático esse magnetismo que você falou, que você cria. Impede que cheguem até você. Faço-me entender? Pois é. As dependências que você possa ter com uma ou outra pessoa, elas são minorizadas, porque você está cuidando de você, espírito, alma. As pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem. Eu conheço famílias que é uma dependência danada de um com o outro. Eu digo, pelo amor de Deus. Cada um aqui é uma individualidade. Eu penso comigo, não posso falar com eles, porque senão eles não querem mais me ver. Cada um é uma individualidade. Não é assim que se vive. Você não pode ficar dependendo do outro. O que nós vimos aqui com individuação? O que Joana falou? Que nós estamos reencarnados a caminho da individuação. Não era o que estava na tela, Joana? Pois é. É a individuação. É isso aí. Individuação significa não estar dependente. Acabou. Simples, não? É por isso que as pessoas não querem entender Joana. Joana é muito difícil. É difícil para você que não quer fazer. A coisa é séria. E é por isso que a minha forma de falar é bastante, como é que é? Severa, né? Que você falou. Não é severa. É porque eu me ligo nas potências que estão na codificação. Eu creio nelas. E eu sei que elas são valiosas. E eu sei que quanto mais eu segui-las, melhor serão os meus dias. E por isso eu procuro transferir para todos nós. Queridos e queridas, nós terminamos o nosso trabalho e então no próximo dia 7 faremos o nosso aprofundamento e um mergulho bem profundo no processo reencarnatório. Vou repetir, vou utilizar a vivência de cada um de nós, inclusive a minha, porque eu não tenho a mínima vergonha, como muitos têm, eu não tenho a mínima, como diria, de falar sobre a minha vida. Posso falar sobre a minha vida sexual, minha vida comercial, minha vida disciplinar, não tem problema nenhum. Não tenho problema nenhum de falar da minha vida com a minha esposa, não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Agora, quem tiver, eu vou respeitar. Mas não precisa. Oi? Não precisa falar sobre isso. Não precisa. Mas de repente, por exemplo, se eu pergunto como é que funciona o teu ato sexual, né? A pessoa não vai querer responder, não tem problema, não precisa responder. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre qualquer assunto. Mas eu sou eu. E eu vou respeitar a condição de cada um. A Ingrid está me olhando com muita seriedade. Eu vou fazer umas perguntas indiscretas para ela para ver se... Eu estou brincando, viu? Esse tudo é uma brincadeira. Evidentemente que nós vamos procurar fazer as coisas com uma determinada seriedade, mas o que eu estou falando de mim é real mesmo. Eu não tenho vergonha alguma. Eu falo como é que foi, como é que aconteceu, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Mas sabe por que eu não tenho problema nenhum? Sabe por que eu não tenho problema nenhum? Porque eu passei a compreender a vida. E porque eu sei que essa não é a minha primeira existência, eu já tive tantas outras, em várias posições.
Em várias posições. Sem vergonha. E em determinado momento, em determinado lugar, não é? Eu estava falando a respeito, né? Eu disse, você é bipolar, cara. Você é bipolar. Você é bipolar. Você tanto gosta de homem como de mulher. Ele falou, é mentira, não, eu só gosto de mulher. Eu digo, é mentira, cara. Você tem as duas tendências. Todo mundo tem as duas energias, né? Todos nós temos as duas tendências. Feminina e masculina. E quem disser que não tem, está mentindo. Agora, você precisa saber se reeducar e comungar naquela existência que você se encontra. Porque é ali que está o aprendizado que você precisa. E não deixar que a outra tendência transpareça e cresça. E você passe a exercê-la. Acabou. Acabou. Essa pessoa não gostou muito, ficou até meio revoltada comigo. É o problema dela. É só ler as obras que vai saber disso. Não tem novidade nenhuma nisto. Não tem novidade. E as tendências, né? Hoje Não tem novidade. E eu posso perguntar. Se eu perguntar, de repente, a determinados homens, como é que você acha aquele homem? Você acha aquele homem bonito? Gostoso? Presta atenção. A pessoa, se o cara for aquele... Que isso, rapaz? Pois é, está errado. Porque você pode achar um homem bonito, qual o problema? Qual o problema? Que mérito te tira isso? Você é um espírito, é por isso que eu vou repetir. Nós somos espíritos, nós somos uma alma, nós não somos isso. Faça-me entender? Então é preciso que a pessoa realmente viva como espírito que é. Como espírito que é e com a ferramenta que está usando. É muito Se a ferramenta legal que um pai acha uma filha linda. Não adianta, né? Não aprendeu. Sim, Mas isso não tem nada a ver. Ele, como pai, pode achar a filha dele linda. Não tem nada a ver isso aí. Então, ou ao contrário, a mãe também com o filho. E tudo isso faz parte de um processo reencarnatório. Estou me fazendo entender? Estou me fazendo entender? É por aí. Então, meus queridos e minhas queridas, nós vamos encerrar o nosso trabalho no dia de hoje, né? Desejando que todos vocês tenham um bom Natal, um bom final de ano, né? E nos reencontraremos no dia 7, como previsto, para fazermos esse. Eu espero que não faltem, porque será muito importante para todos nós, esse trabalho que vamos trazer. Isso me foi inspirado, né? E eu vou te dar uma surra. Ô, Graça, cadê aquele porrete? Você não trouxe, não? Ainda bem que não sou eu. Eu dividi com alguém. Não, eu não acredito que a Ingrid vai fazer o que ela mostrou para mim. Eu não acredito que a Ingrid vai fazer isso. Eu não acredito. Ela falou só sei lá, porque deu uma ideia dela, mas eu não acredito. Eu acredito, inclusive, que ela vai ser a primeira a chegar aqui no dia 7. Ela vai ser a última. Olha, se é para sofrer, sofre de uma vez. Pronto. Não, vai ser um trabalho muito interessante, realmente. Prazer escrito, Coreia. Vai ser um trabalho interessante por quê? Porque um vai criar alerta nos outros. Sim. Cada um de nós vai criar um despertar no outro. Porque por exemplo, enquanto a Denise estiver falando, o outro está ouvindo. E de repente está ligando com as coisas que ele próprio faz. E isso vai criando e ampliando o nosso conhecimento, o nosso saber. É importante isso. Entende? Porque são fatos da nossa vivência, do nosso estar. E isso vai criando um movimento no outro, que ele vai fazendo, relacionando com o seu procedimento, com o seu proceder. Ou ele vai negando, ou ele vai admitindo, ou vai mesclando. Sabe o que me veio agora? Não sei, diga. Que esse trabalho que você está me sugerindo, eu acho assim que o grupo tem tudo a ver. Se vai ser um trabalho feito aqui no grupo, é porque nós temos uma correligação um com o outro. Ah, perfeitamente. Me fazendo Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É por isso que temos que trabalhar sempre com grupos pequenos.
Segundo Eurípides, inclusive as casas espíritas deveriam fazer assim, criar grupos pequenos de trabalho e todos interagirem. Todos interagirem. Parece? Oi. Para trazer escrito alguma coisa? Oi? Para trazer algo escrito? Você está vendo? Isso é pergunta da Valéria. Não, não tem nada. Não. Alguns pontos, de repente. Não. Não, é na hora. Na hora é Chegou, guarda material, pronto. Nós vamos fazer Surpresa? um interagir entre todos nós. Todos vão interagir uns com os outros. Procural. Vamos interagir. De acordo com os argumentos que forem surgindo. Certo? Porque eu vou explorar o seu fato do espírito. Estão me fazendo entender? Estou ferrado. Evidentemente que eu não vou conhecer o seu fato do espírito todo. Não tem como fazer isso. Eu não sou adivinho, nem vão me mostrar uma tela, olha aqui o fato do espírito. Não é isso. Mas eu vou procurar penetrar no seu fato do espírito. E a partir daí, vou procurar penetrar no seu planejamento reencarnatório. Para tentar levar você a se corrigir em determinados fatores que você possa não estar se corrigindo. Estão me fazendo entender? Sim. Esse é o propósito. A modo de que você se conscientize cada vez mais que você é alma, que você tem que fugir da materialidade, porque o meu propósito maior é este, é fazer com que você fuja da materialidade e se entregue mais à espiritualidade, porque será melhor para você quando você partir para a espiritualidade. Você sabe disso? Sim. Todos sabemos? Esse é o propósito, porque nós viemos aqui para isto. Esse é o propósito. Então é avivar o processo reencarnatório na sua íntegra, na integralidade desse processo reencarnatório. Porque o que eu falei, eu vejo surgir perguntas aqui e vejo que estão fora. Então eu quero fazer com que isso fique mais consciente em todos nós. Ok? Então agora vamos terminar o nosso encontro de hoje. E como eu estava dizendo, eu desejo a todos que esse final de ano, tanto o Natal como o dia 31, seja de paz, de carinho, de afeição, de fraternidade, que tudo possa correr da melhor forma possível e que possamos chegar aqui no ano próximo, no dia 7, com a mente aberta, com a consciência tranquila e com procedimentos honrosos para o espírito e não para a materialidade. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus. Mestre, queremos te fazer um pedido. Permita, Senhor Jesus, que a fraternidade, a solidariedade mais se estabeleça entre todos nós. Entre todos nós que aqui nos encontramos e na humanidade que está reencarnada no planeta Terra. Que a consciência de cada um penetre um pouco mais na responsabilidade, penetre um pouco mais no carinho e possa pulverizar amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que nos cercam e nos cercaram por todo esse período, muito obrigado, queridos irmãos. E queremos contar com todos no próximo encontro, para que possamos realmente penetrarmos um pouco mais
na espiritualidade que necessitamos. Muito obrigado, queridos irmãos. Nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.